Bom dia a todos, meu nome é Karen Sanches e vou apresentar a vocês a minha proposta de trabalho final de graduação, no qual eu nomeei como Infraestrutura Verde, o início de uma cidade sustentável. Esse nome surgiu devido ao local escolhido para o projeto. No TFG1 foi proposto para que, em grupo, fizéssemos o levantamento de uma região e notar quais são as maiores necessidades do local. Foi aí que eu vi que um projeto de urbanismo seria essencial, o que foi um grande desafio para mim, pois apesar de conhecer alguns métodos sustentáveis, eu desconhecia a infraestrutura verde, e com este trabalho eu posso dizer que ela é de extrema importância para as nossas cidades. Resumidamente falando, as infraestruturas verdes são soluções que buscam estabelecer uma conexão da infraestrutura cinza, que são as construções e a pavimentação impermeável, ou seja, a cidade, com os elementos naturais, utilizando como ferramentas a arborização viária, áreas verdes, permeabilidade do solo, drenagem de águas pluviais, a redução da poluição do ar através da mobilidade e entre outros. Não se trata de um termo novo, mas ele só está sendo usado com mais frequência de uns 20 anos para cá, que foi quando se notou que os recursos naturais estavam ficando cada vez mais escassos e que as problemáticas da intensa urbanização começaram a aparecer com mais frequência, como por exemplo as enchentes, a poluição do ar, a falta do verde causando ilhas de calor na cidade, entre outros. Na Europa, o uso da infraestrutura verde tem crescido a cada ano que passa, por conta do aumento das chuvas, e são lugares que buscam estimular cada vez mais o uso da bicicleta e de transporte público, como é no caso de Vauban, que é um bairro na cidade de Freiburg, na Alemanha, que é reconhecido por ser o primeiro bairro sustentável existente, por só 30% da população possuir veículo, e a cidade de Copenhague, que até 2025 pretende obter registros de zero emissão de CO2 na atmosfera, mesmo já sendo a cidade que menos emite CO2 mundialmente, e que também vem buscando resolver esses problemas de enchente. Um projeto que muito me inspirou no desenvolvimento deste trabalho foi o Water Boulevards, que é uma proposta que ficou em segundo lugar no concurso de soluções criativas para Londres, que é uma cidade que chove constantemente. Esse projeto ele apresenta uma grande avenida com soluções de drenagem e captação de águas para reuso, além de diversas atividades na via, como áreas de lazer, um sistema aquapônico, áreas para natação e entre outros. Normalmente, essas infraestruturas verdes são aplicadas nas cidades já urbanizadas, a fim de remediar as problemáticas. Já para esse projeto, localizado na região sul do Parque Secap, em Guarulhos, que se trata hoje de um grande campo aberto, de topografia praticamente plana, e que foi nessa região em vermelho que desenvolvemos o projeto de estruturação de toda essa área, que receberá as infraestruturas verdes já de antemão, a fim de evitar os problemas levantados, que são os riscos de enchente e mobilidade. Essa região ela demonstrava difícil acesso para a direção norte e sul, pelo motivo de ter a rodovia Dutra entre elas. Para solucionar o problema, foi proposta uma reestruturação da rodovia em 2 eixos, sendo como o uso de via arterial na parte superior e a continuação da via expressa pelo subterrâneo, o que facilita o acesso da região norte para a região estudada. Na avenida escolhida, que é assim em vermelho, a Rosa Clias, que foi paralela à Dutra e que será nossa área de projeto, teremos o forte uso comercial e cultural, como mostra esse slide, com os projetos definidos pelos colegas de grupo. Há uma enorme gama de infraestruturas verdes e para este projeto eu escolhi algumas, sendo elas o Corredor Verde, que são áreas permeáveis que garantem ligações entre todos os pontos da via, motivando o prazer de passear. As praças, no qual será implantado um sistema de praças que estará conectado ao corredor verde. Então, nós temos aqui em vermelho a área de projeto e em azul as praças que estarão conectadas ao nosso projeto.
As hortas, que é mais um espaço verde e ajuda a combater as ilhas de calor, a umidificar o ar, a atrair biodiversidade e criar uniões sociais. Os jardins de chuvas são depressões topográficas formadas por elementos filtrantes que absorvem a água da chuva de superfícies impermeáveis ou semipermeáveis, ruas e calçadas, com tamanhos pequenos em relação à biovaleta. Já a biovaleta, ela tem um conceito bem similar ao dos jardins de chuva, porém ela já tem uma depressão linear mais extensa, composta principalmente por vegetações exclusivamente nativas, solos e demais elementos filtrantes, fazendo a limpeza da água. A pavimentação permeável, que são tipos de pavimento que possuem uma maior capacidade de permeabilidade e podem ser encontrados em diversos tipos de materiais. Nesse projeto serão usados o concreto permeável e o asfalto permeável, o que dará ao projeto quase 100% de área permeável. Os reservatórios de retenção, com o objetivo de reter grande quantidade de chuva e apresentando uma função estética de lagoa artificial. Ele também agrega a função de tratar a qualidade da água e, quando não cheios, essas áreas funcionarão também como uma área verde. As ciclovias, que serão de extrema importância para o projeto, incentivando o uso das bicicletas, já que na região existe um sistema de mobilidade de ônibus e futuramente será implantado o trem de alta velocidade, que ligará São Paulo ao Rio de Janeiro, e ao mais ao norte nós temos o sistema de VLT, que é o veículo leve sobre trilhos, que é uma espécie de bondinho. Foi proposto no TFG1 para suporte a essa área os terminais urbanos, que são esse em rosa, sendo um deles um bicicletário. Para complementar o projeto, eu desenhei alguns mobiliários que usam materiais ecológicos, como a madeira pinus, concreto ecológico, ACM e steel frame, que é uma construção seca para o desenvolvimento dos quiosques que eu vou apresentar a seguir. Então aqui eu desenhei todos esses bancos em curva ou apresentando um acabamento curvado para conversar com a sinuosidade dos jardins centrais. Na parte da horta, eu criei esses caixotes para a plantação das hortarias, sendo que alguns desses caixotes apresentam funções multifuncionais, de banco e mini praça. Os quiosques apresentam estéticas diferentes para os diversos usos, ajudando o microcomércio local. E também usa a mesma modulação para fazer os banheiros comuns e de PNE. Eles são compostos por telhado verde e placa solar para captação de energia, assim como os pontos de ônibus, que são diferentes e interativos. Apresentam balanços para aguardar a chegada do ônibus, aqui à direita, uma mini biblioteca, onde pode ocorrer a troca de livros pelos usuários, painéis interativos, máquina de lanches rápidos e Wi-Fi gratuito. Já no nosso projeto, nós temos uma via de quase 77 mil metros quadrados de área, no qual eu dividi em 5 setores, no qual eu vou apresentar detalhadamente para vocês a seguir. Na área 1, que é onde eu aponto o maior índice de alagamento, eu apresentei a proposta de reservatório de retenção, que é essa área em azul. Sobre ele, haverá um deck de madeira para maior interatividade de um local para o outro na via, os espaços de lazer, e por ser um lugar um pouco mais estreito, só apresenta alguns banquinhos para relaxar e descansar, e por toda a via, desde a área 1 até a área 5, nas calçadas apresenta os jardins de chuva. Na área 2, ele continua ainda sendo um lugar um pouco estreito, então aparece só as áreas de lazer por toda a via, por toda essa área. Ele apresenta também esses quadradinhos bem pequenininhos, esse banco balanço. Ele tem na parte de trás esse paraciclo, que é um bicicletário, que vai ficar na via para as pessoas poderem parar suas bicicletas. E dessa área 2 até a área 5, serão apresentadas as biovaletas. Aqui na área 3, nós já temos a parte da horta, então nós temos esse mobiliário caixote por toda essa área, formando uma espécie de mini labirinto, E
toda essa área aqui na Biovaleta serão plantadas espécies frutíferas. Já a área 4 e a área 5, elas são bem similares, apresentando as áreas das feirinhas, né, que são os quiosques. Nessas meio círculo laranja, ele apresenta as academias urbanas, e nos meios círculos verdes, os playgrounds. Já o sistema de drenagem, além de ajudar a evitar alagamentos, ele vai contar com um sistema subterrâneo que fará a coleta de toda a água, passando por um processo de filtragem até chegar nas cisternas dos lotes de reuso. Então precisa primeiro que chova, para ele passar por todo o pavimento, fazendo a filtragem abaixo do solo, e indo depois para os reservatórios temporários, no qual fará mais uma filtragem até chegar ao reservatório principal. Depois do reservatório principal, as bombas terá a função de empurrar as águas já purificadas para as cisternas dos edifícios, para fazer uso num jardim, num vaso sanitário e afins. E aqui eu vou mostrar o vídeo para vocês, para a gente ter um panorama um pouco maior do projeto. Também no começo da via, onde a gente tem os reservatórios de retenção, os decks, uma vegetação um pouco mais baixa. A ciclovia, ela percorre por toda a via, né? Então, desde o começo até o fim, a gente consegue usar a ciclovia sem interrupções. Aqui nós temos a área das hortas, né? Que são os caixotes acompanhando o mobiliário na direita. O ponto de ônibus, aqui os balanços do lado da biblioteca. Um pouco do caixote. Aqui a gente vê a ligação de uma área a outra da via com as ciclovias. Aqui já a parte das feirinhas apresentando os diversos modulações de quiosques. Ao centro ele acompanha também esse mobiliário. Aqui à esquerda tem a academia urbana, a parte do banco com paraciclo e a parte dos playgrounds. E eu deixo uma frase para vocês que é: a sustentabilidade está aqui para ficar, ou nós não existiremos. Obrigada.